Tem um crime acontecendo agora? Tem. Foi Deus que determinou pro determinista. Tem um estupro acontecendo agora? Então foi Deus que determinou? O determinismo e uma parte do supralapsarianismo, que é uma linha do calvinismo, entende isso. Deus determinou tudo. O bem e o mal. O bem e o tudo. Determinou a roupa que você escolheu. Determinou a roupa. Eu participei de um debate no Inteligência Limitada uma vez com um calvinista. Ele falou: essa roupa foi Deus, determinou da eternidade que eu ia estar com essa roupa aqui. Isso é determinismo. E determinismo confunde o que é onisciência. Onisciência não é... Porque se Deus determinou tudo, primeiro, além dele não ser onisciente, tudo que ele determinou o compromete. Isso é muito perigoso, né? Porque eu posso sair daqui num bar e dizer, não, Deus determinou que eu ia... Não, tudo que Deus... E tudo pode comprometer Deus, porque Deus tá por trás de tudo isso. Só que isso não combina, por exemplo, com o juízo. Se vai ter juízo final, imagina, um Deus que determinou tudo não pode julgar as pessoas. Porque ele que determinou. Como eu sou Deus, eu vou te julgar por aquilo que eu mandei você fazer? Aí não é um Deus, dizer, não é Deus aí, na verdade. Entende? Né? É um ditador. Então, o problema dos irmãos deterministas é a falta de compreensão do que é onisciência. Eu dei o exemplo do livro de romance. Aí você escreveu o livro de romance, aí você entrega pra mim 2.000 páginas, aí eu falo assim pra você: eu nunca vi seu livro, nunca te vi. Aí você entrega: pastor, fiz esse livro aqui, divulga esse livro, me ajuda. Aí eu pego o teu livro e diz assim: a mocinha casa com o cara e tem 5 filhos, né? Aí você diz assim: Tu és profeta. como o senhor sabe? Aí eu digo: porque eu sei tudo. Isso é onisciência. Ou seja, onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo, a qualquer tempo, sem ter determinado nada. Enquanto a gente está falando aqui, quantos acidentes, infelizmente, estão acontecendo? Carro, moto batendo. Deus já sabia? Já. Foi ele que mandou o cara ficar no celular para bater o carro? Não. Mas ele sabia. Deus não arregala o olho. Deus não leva susto. Deus não fala: e agora, quem poderá me defender? Isso aí é o Chapolin. Deus, ele sabe tudo. E como Deus sabe tudo, o livro da vida está pronto. O livro da vida está pronto. Porque alguém agora está se convertendo. Alguém agora está saindo do caminho. E Deus já sabia. Deus não arregala o olho. Deus não fala: e agora? Deus já sabia. Por isso o livro da vida está pronto. Mas o fato do livro da vida estar pronto não tira da pessoa a responsabilidade pelas suas atitudes. Porque a livre agência, livre-arbítrio, para mim as palavras livre e arbítrio não se necessitam, mas tudo bem. A liberdade humana, ela é um fato. E eu sei disso porque vai ter juízo final. Eu vou ser julgado. Ou no Bema, que é pro salvo, ou no juízo final do trono branco, que é pro perdido, vai ter um juízo, vai ter um julgamento. Pelas escolhas do homem. Exatamente, cada um vai ser julgado por aquilo que ele quis fazer. Porque se Deus determinou tudo, o Judas tinha que ir pro céu. Se Deus determinou tudo, o Judas levanta a mão e fala: peraí, eu tô no lugar errado aqui, porque qual o lugar que fica quem só obedeceu? Porque eu fui programado para isso, né? Então eu só fiz o que Deus mandou, né? Os soldados que crucificaram a Jesus também. Todo mundo. Todo mundo. Se o jogo é de cartas marcadas, todo mundo é servo de Deus. O estuprador que está estuprando, foi Deus que mandou? Foi, então ele está servindo a Deus. Ele está servindo o propósito dele. Você tá vendo onde vai dar, cara? Isso é pesado, é pesado. Tá vendo onde termina? Então, não dá para tirar a liberdade humana. O homem é responsável pelas suas próprias escolhas e por isso será julgado. Um Deus que determinou tudo não pode mandar profeta. Porque o profetismo, o que é o profetismo de Israel? É o profeta chegando lá e falar assim: pessoal, o que nós combinamos? Por que vocês estão se desviando? Por que tá dando errado? Por que vocês estão adorando outros deuses? Por que vocês não sei o quê? Porque não é assim. A vontade de Deus é... Ué, se Deus determinou tudo, por que ele tá mandando um profeta? Aliás, por que a gente prega? Não tem Deus determinou então quem vai ser salvo, quem não vai. Por que você prega? Não, para que ele se manifeste. E se você não pregar, não manifesta? Você está entendendo? Então, o determinismo é um problema. Deus não é autor moral do pecado, nem da iniquidade que acontece no mundo. Não foi Deus que determinou que o teu pai capotasse o carro porque saiu bêbado. A responsabilidade é do teu pai. E ele vai responder diante de Deus por aquilo.
Não foi Deus que determinou. Entende? Então, o livro da vida, que tudo é por causa do livro da vida. Está pronto ou não está? O livro da vida está pronto, mas por causa da onisciência de Deus. E a onisciência de Deus não tira a liberdade do homem. Deus não deixa de ser onisciente porque ele te deu liberdade. A sua liberdade é verdadeira. Mas acima da sua liberdade existe Deus, que está fora do tempo e sabe tudo que você vai fazer. Enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, quantas crianças nasceram? Muitas. Deus sabe com quantos anos cada uma vai morrer? Sabe o nome de cada uma delas, quantos filhos vai ter e como elas responderão ao evangelho? Sabe? Mas foi Deus que é o culpado da pessoa não aceitar? Não, Deus sabe. E por que ele sabe o nome dessas crianças que estão nascendo nesse minuto, ou está ou não está no livro da vida? E isso não tira dessas crianças a responsabilidade. Mas o senhor falou aí, o nome dessas crianças está ou não está. Então, há nomes que estão e há nomes que não estão? Exatamente. O salvo só está no livro da vida o nome dos salvos. Então o senhor está dizendo que alguns já nascem para ser perdidos? Não, eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que ele não nasceu para ser perdido, ele nasceu. Só que Deus, que está fora do tempo, ele sabe se essa pessoa vai ser perdida ou não. Ou não sabe? Ah, sim, sabe. E pronto. Mas a responsabilidade é da pessoa. Porque o evangelho vai chegar a ela vai negar. A responsabilidade é dela. Por que ela vai negar? O nome dela está ou não está no livro da vida. É assim que eu entendo. E daqueles que o nome está no livro da vida, pode ser apagado? Não. Aí entra dentro da eleição, né, pastor? Por conta da onisciência de Deus. Tudo tem a ver com a onisciência de Deus. Mas aí entra dentro da eleição. Se tem uns nomes... O salvo é o eleito. Quem é o eleito? É o salvo. Todo eleito na Bíblia é o salvo. A doutrina da eleição é bíblica. Mas aí não entra dentro da questão que uns foram predestinados para a salvação e outros para a perdição? Agora, a pergunta que fica... Que Deus é esse que permite uns nascerem para ser salvos e outros nascerem para ser perdidos, sofrerem a eternidade? Então, Deus, eu acabei de dizer, né? Eu acho que eu não estou sendo claro o suficiente. Deus não fez um time para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Isso vai depender da escolha de cada um deles. O que eu estou dizendo é que acima dessa escolha tem a onisciência de Deus. Ele já sabe. Deus já sabe. Mas a pessoa tem a sua escolha, porque o julgamento é honesto. O juízo final é verdadeiro. Não é um jogo de cartas marcado, não é um teatro. Tanto o Bema, o Tribunal de Cristo, quanto o juízo final, o juízo do Grande Trono Branco, são julgamentos honestos. Deus não está brincando, falando uma coisa, mas ele tem uma outra vontade aqui. Não. Quando a Bíblia diz que ele quer salvar a todos, é verdade. Quando a Bíblia diz que ele ama todos, é verdade. É verdade, mas nem todos vão aceitar, nem todos vão se enquadrar, nem todos vão se render a Jesus Cristo. Mas o amor de Deus é para todos. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Todos os homens. Agora, próximo versículo. Educando esses homens, quer dizer, há uma pedagogia na graça de Deus que transforma homens, entende? Agora você se submete a essa pedagogia de transformação, aí é um outro departamento, aí o boleto tá com você agora, você que vai se submeter ou não. Eu vou me submeter, tá, Deus já sabia. Eu não vou me submeter, tá, Deus também sabia. Eu vou me submeter durante 15 anos, depois eu vou virar um demônio, tá, Deus também sabia. Eu vou me submeter, depois eu vou virar o demônio, depois eu vou me arrepender, Deus também sabia. Só não intervém nas situações, deixa o homem escolher. Deus intervém também. Por exemplo, quando ele manda alguém, um profeta, ele está intervindo. Quando ele manda alguém pregar o evangelho, ele está intervindo. Só que ele também já sabe como a pessoa vai reagir. Tudo tem a ver com a onisciência de Deus. Bora estudar a onisciência. Os homens são importantes. Onisciência, onibenevolência, onipotência, onipresença. É importante a gente saber. Mas o problema é que as pessoas entendem a onisciência como sendo Deus escolheu uns para ser salvo e outros para ser perdidos. Se isso é verdade, então a proposta do evangelho não é exatamente honesta. Entende? E eu entendo que a proposta do evangelho é exatamente honesta. Perfeito. Mas, pastor, dentro dessa colocação ainda de salvação, as pessoas estão separando já para esse tempo que nós vivemos, salvação e reino. Eu não quero citar nomes aqui, mas vai se tornar impossível para o senhor compreender.
Pablo Marçal recebeu o Carlinhos Maia, que é homossexual assumido, casado e tudo, em um podcast público. Eu cito até porque está tudo público. E o Carlinhos Maia disse que ele não se sentia perdido, ele se sentia salvo e tal. E um dia, se ele fosse julgado, seria julgado por Deus. Aí o Pablo Marçal fala: você não está errado. Você está fora do reino, mas você está salvo. Há como uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a homossexualidade, a prática homossexual, biblicamente, é pecado, certo, né? É pecado. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ser salvo, mas não reinar com Cristo. E isso, eu dei esse exemplo aqui, mas eu não estou falando apenas da homossexualidade. Estou falando da pessoa viver mesmo uma vida de pecado, seja o adúltero, o mentiroso, aquela pessoa que vive no pecado de forma inverterada mesmo, sem nenhum arrependimento. É possível ele ser salvo, mas não reinar com Cristo? A gente vive a época da economia da atenção, né? E parece que quanto mais seguidores a pessoa tem, então mais importante ela se torna no sentido de que as afirmações que a pessoa faz acaba tendo um peso muito grande. Só que esse peso é só um peso de número, porque muitas pessoas viram. E não deveria ter um peso um peso cultural, teológico, entende? Eu não tenho amizade com o Pablo Marçal, ele foi no meu programa 1 ou 2 vezes. Geralmente, o que ele fala da Bíblia está errado. Geralmente. Ele fala ali e tal, não sei o quê, mas é porque ele é a cultura do lacre, né? Geralmente, o que ele fala, você para e fala: espera aí, mas e esse texto? Aí você vai, 2, 3 textos, desmonta aquela ideia. Então, e esse é mais um erro. Então, quem decidiu que um homossexual praticante é salvo? Ele decidiu? Ele falou que está salvo? Então, tá bom. Então, espero que o rapaz que ele entrevistou tenha uma outra experiência do que a fala do Pablo Marçal, porque pela fala do Pablo Marçal ele está salvo, mas pela Bíblia não. Então ele tem de tomar uma decisão sobre quem ele ouve. É porque uns estão atribuindo a salvação apenas ao crer em Jesus, independentemente da vida que você leva. Se você crê em Jesus, você será salvo. Pegando ali alguns textos, versículos isolados, né? Como o do Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Se você crê, você será salvo. A salvação é pela fé, não é mediante as obras. É que o crer envolve um monte de coisas, né? O crer não é só uma questão de pistes do grego, não, é uma ideia de fé, de eu acredito no que eu... Não é só uma confissão teológica, né? Eu cria em santos católicos, agora eu creio só em Jesus. Não. O crer é se envolver, né? Então é se submeter. Você se submeteu à fé cristã? Então, bem-vindo. Na fé cristã, a fé cristã é doutrinada pelos apóstolos, por exemplo. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 sobre isso? Ele condena. Sim. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, por exemplo? Ele condena. Então, que crê é esse? Você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Então, você crê? Tá bom. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Crê. Então, acabou. Então, é só seguir. Ou seja, o crer que a Bíblia diz é o crer de se submeter. Não é o crer de... eu concordo com tal coisa. Não. É o crer de entrar debaixo dessa fé. Entende? De se envolver nessa fé. Esse é o crer da Bíblia. É viver. É crer. É se submeter. É se submeter ao que a Bíblia diz.